Glória a Deus, Brasil! Boa noite, boa tarde, bom dia. Amados, glória a Deus. Eu estou gravando aqui esse vídeo à noite e eu quero dizer a você que está me ouvindo, está seguindo meu canal, foi uma ordem de Deus. Nesse momento eu pergunto a Deus o que o Senhor realmente quer que eu fale, porque Deus estava me inquietando, mas para falar acerca do dízimo, ofertas e dízimo. E eu quero dizer a você, minha amiga, meu amigo, que está entrando aí pela primeira vez, sou Etelânia Lima, ministra do Evangelho, missionária pela misericórdia de Deus na minha vida, um chamado, dom que Deus me deu. E eu estou feliz e grata a Deus pelo recomeço na minha vida. Já estive pregando em alguns lugares, mas as oportunidades que me foram dadas, eu agradeço a Deus. Mas o que Deus fez na minha vida, fez dentro da minha casa, me levantou para dar glória a Ele, para dizer que Ele é grande, que Ele é o Deus do impossível. E operando Deus, quem impedirá, né? Depois de algum tempo, eu retomei o meu trabalho de evangelização e eu estou aqui neste canal, Etelânia Lima. Se inscreva, aí embaixo tem uma palavra inscreva-se em vermelho, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, convide pessoas que você sentir de Deus e fazer isso. E curta, né? Deixe o seu like para me ajudar aqui nessa obra. Amados, o que eu quero dizer a você é que os discípulos do Senhor, eles saíam com a ordem do Senhor. Eles saíam porque tinham ouvido a palavra do Senhor. Eles não tinham essa Bíblia que eu tenho aqui na mão. Eles poderiam ter até o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas eles iam porque eles tinham ouvido a palavra do Mestre. O Mestre Jesus falava com ele, Jesus de Nazareno. E o Senhor aqui me falou para eu falar acerca do dízimo, a minha experiência. É que eu já preguei contra o dízimo e Deus me repreendeu. E Deus tem me mostrado algo que estava me inquietando para falar, porque foi Deus que me inquietou para falar. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente comete erros, como todo ser humano. E Deus usa, né, as pessoas para também chegar para a gente e revelar algumas coisas. Então, às vezes, a gente precisa descer, como Zaqueu, né, descer para poder sim, ter um encontro com o Mestre, com aquele que ensina, aquele que tem a palavra da verdade e que fala na boca daqueles que realmente têm sinceridade com o Senhor. E graças a Deus, eu amo ao Senhor Jesus Cristo, eu amo ao meu Deus maravilhoso, amo de coração, toda a mente, todo o meu entendimento. Amados, eu quero dizer a você o que Deus fez. Deus repreendeu a mim porque Ele dizia a mim que eu tinha que dizimar e algumas vezes eu não entendia, passava por cima daquilo que Deus havia determinado e até preguei contra, porque eu vi de alguns pregadores a quem eu dei crédito que eu não deveria pregar a favor do dízimo, que Deus tinha revogado esse decreto, essa ordenança, mas não é verdade. E Deus, vendo a minha sinceridade, que eu estava inocente em muitas coisas, Deus falou ao meu coração que no primeiro pacto, certo, o dízimo era recolhido. E no novo pacto, na nova aliança de Deus, deve continuar sendo recolhido. Assim como Melquisedeque deu dízimo, Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, nós também devemos recolher o dízimo. Os ministros da palavra de Deus, os filhos de Deus,
os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, recolhiam o dízimo para ajudar a comunidade. Mas eles recolhiam de quem tinha muito para dar aos que não tinham nada, para repartir com aqueles que não tinham nada. Então, o que ocorre? Quem tem muito é quem tem a obrigação de dizimar. E quem tem a obrigação de dizimar? Quem está no corpo de Cristo. Quem já confessou a Jesus Cristo Nazareno como o único suficiente Salvador da sua vida. Todo aquele que se diz cristão, fala em nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem a obrigação, se ele não é pobre, ele tem condições financeiras, ele tem a obrigação de dizimar. E dizimar a quem? Dizimar aos discípulos do Senhor, aos escolhidos, aos apóstolos, aos ministros da palavra, aos pastores, aos evangelistas, aqueles que são os homens e as mulheres que têm os dons de Deus, certo? Que aquele mesmo que desceu é o mesmo que subiu e deu dons aos homens. É o Senhor Jesus. Então, ele deu os seus dons e, por meio dos seus dons, ele traz, né, autoridade. Ele dá autoridade àqueles que ministram a palavra dele, que ele coloca a palavra na boca para receber o dízimo, porque nós somos o que somos, não por nós mesmos, mas pelos dons de Deus. Agora, é verdade, amados, que existem alguns que não foram chamados, não foram eleitos, não foram escolhidos por Deus. Não têm realmente dom, são pastores fraudulentos, mas não são todos. E quando você for dizimar, você tem que orar a Deus e saber quem é. Agora, é uma advertência também que Deus fez a mim, porque Ele me colocou como cabeça e não como cauda. Então, o que é que Deus disse a mim? Se eu falo, né, discriminando os que não estão, né, aliás, os que estão dizimando, eu estou impedindo dessas pessoas serem abençoadas na vida financeira. Então, por exemplo, eu digo, não, eu não vou receber, eu não peço dinheiro, eu sou, né, assim, uma pessoa que realmente até hoje eu não pedi dinheiro a ninguém para pregar, eu vivia dizendo isso. Mas eu tirei das oportunidades que eu tive, a oportunidade de outras pessoas de serem abençoadas na vida financeira. Quando eu dizia isso. Quando eu dizia, não, eu não estou pedindo dinheiro, não estou pregando por dinheiro, Deus via que eu estava falando na minha sinceridade, porque realmente eu busco pregar a palavra por amor ao meu Deus, pelo chamado. Só que nós não podemos determinar o que é o dízimo. Eu não posso determinar que o dízimo é dinheiro, não. O dízimo já foi alimento, já foi propriedades, que as pessoas vendiam, pegavam a parte e davam até o total. Na verdade, Deus requeria dos ricos o total, como ele requeriu de Ananias e Safira, o total do valor daquela propriedade que as pessoas vendiam. Então o Senhor repreendeu, né, aqueles servos, porque os apóstolos disseram que eles pecaram contra o Espírito de Deus, porque era uma ordenança que já havia antes mesmo da lei, desde o princípio, desde o fundamento, vinha a ordenança do Espírito de Deus para que nós pudéssemos dizimar. Então foi isso que Deus me revelou. Quando eu digo que não recebo o dízimo, seja ele qual for, seja uma oferta com amor, né, que é a oferta que você, mesmo não sendo membro do meu ministério, mesmo você não estando fazendo parte, né, da minha congregação, mas você chega e oferta, né,
digamos, você está dando com amor. Então eu tenho que dizer, Deus te abençoe, multiplique, abençoe a tua vida financeira e te dê 100 vezes mais na medida, né, de 100 por 1 na tua vida. Quanto mais eu puder abençoar você, melhor para mim e melhor para você. Porque Deus tem uma ordenança que aqueles que semear na nossa vida, né, a semente pode ser você estar fazendo uma oferta, fazendo, né, um presente àquela pessoa, dando um presente, você vender alguma coisa, e você sentir de Deus que é para depositar os pés dos apóstolos, dos discípulos, né, dos ministros, dos filhos de Deus que estão pregando a palavra, são aquelas pessoas que têm que receber. Você sentir de Deus de fazer isso, Deus ordena o teu coração, faça, porque Deus vai se responsabilizar de multiplicar, mesmo que, mesmo que o ministro, o cabeça, certo, diga que não era para você dizimar. Não aceite. Se você sentir de Deus, diga, eu vou fazer. E Deus se responsabiliza para multiplicar. Agora, quando nós dizemos cabeça, amado, é aqui embaixo, mas a cabeça de tudo é Cristo. Então, nós estamos no corpo de Cristo. Você que creu, que aceitou, que confessou a Jesus como único suficiente Salvador da sua vida, seja através da internet, seja em qualquer outra congregação que você esteja participando, você está congregado no corpo de Cristo. Então, você pode dizimar, você pode chegar em qualquer pessoa que você sentir que é da vontade de Deus, que você esteja ouvindo a palavra, que esteja ministrando a palavra para você, você fazer uma oferta. E hoje existe a tecnologia que disponibiliza aí vários meios de pagamento. Isso é normal porque existe uma tecnologia hoje que antigamente não existia. Então, amados, é necessário recolher o dízimo, Deus manda dizer, àqueles que são ministros, e não podemos deixar de receber, porque através da nossa vida, Deus vai abençoando a vida de outras pessoas. A partir daquilo que Deus nos deu, nos confiou nas nossas mãos, nós temos que buscar também ajudar aqueles mais necessitados. Isso é uma ordenança que vem antes da lei, vem desde a fundação do mundo, mudou-se os pactos, mas continua essa ordenança de Deus na vida de todos nós. Agora, antigamente, o dízimo era recolhido, certo? Só por aqueles que estavam no clero, né? Estavam como sacerdote, ordenados pelos homens, né? Estavam como sumo sacerdote, levitas, ordenados pelos homens. Mas só que Deus dá ordem a quem Ele quer. E quem Ele dá ordem é aqueles a quem Ele distribui os seus dons. Os seus dons é o que testifica o poder de Deus na terra, a autoridade de Deus na terra, para constituir a sua igreja, que só existe uma de Cristo. Então, quando Deus dá um dom a você de pregar, né, de ministrar a palavra, de profetizar, tá certo? Um dom de cura, certo? Todos os dons que os ministros da palavra conhecem, você está sendo uma autoridade. E essa autoridade que Deus te deu também te dá o direito de recolher os dízimos e abençoar aqueles que estão fazendo parte do corpo de Cristo através do seu trabalho. Seja ele onde for, numa congregação, ou através de um canal do YouTube, nas redes sociais, onde você conseguir congregar pessoas, é uma ordenança. Quando você diz, não recebo, você está tirando a chance daquelas pessoas de prosperarem,
de terem a bênção na vida financeira. Então foi isso que Deus falou ao meu coração. E repreendeu, porque hoje eu digo, né? Meu canal tem pouquíssimas pessoas, mas eu já tive um trabalho na minha rádio, mulheresdedeus.comunidades.net, que tem mais de 50 mil acessos. Nunca recebi um centavo de ninguém. Eu dizia para todo mundo que eu não estava ali para pregar por dinheiro. Só que Deus não fala a nós que devemos pregar por dinheiro, mas que nós devemos cumprir, né, os decretos de Deus, as ordenanças de Deus. E é uma ordenança que não foi revogada em nenhum pacto. É o dízimo e as ofertas. A oferta de Jesus Cristo, ele fez por amor, o grande amor de Deus, que ele nos amou primeiro, né? Entregou a sua vida por amor de nós. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ofertar, né, na vida de outras pessoas, e que nós que somos ministros da palavra não devemos ministrar uma bênção sobre a vida dessas pessoas. Podemos e devemos ministrar bênçãos sobre a vida das pessoas que estão nos abençoando com a sua oferta, seja ela o valor que for, e isso é uma ordenança de Deus para a nossa vida nos dois pactos. Mas eu estou pregando para quem já prega a palavra, para quem tem dons, que servem a igreja e fazem parte da igreja de Cristo. O corpo de Cristo é formado, né, pela cabeça, que é Cristo, os braços, as pernas, os membros, e aqueles que estão, né, como cabeça, porque Cristo iluminou a tua mente e deu autoridade com os teus dons. E abaixo de você tem os membros que estão te seguindo, estão te ouvindo. Nunca diga, porque senão Deus não vai abençoar a tua vida financeira. Nunca diga essa palavra que você vem dizendo, que eu já disse um dia. Eu não estou pregando por dinheiro. Não precisa você falar isso. Deus conhece teu coração, mas eu estou aqui para seguir a vontade do meu Deus. E Ele ordena que aqueles que querem ser abençoados na vida financeira, eles têm que dizimar, ofertar, né? E principalmente os ricos. Os pobres podem ofertar, porque eles podem dar do pouco que eles têm, que todo mundo tem alguma coisa para dar. Mas os dízimos devem ser recolhidos daqueles que são ricos, e para que possa servir para o sustento daqueles que também são pobres, daqueles que são pobres. E que mesmo que o rico passe por necessidades, depois a igreja, aqueles que recolheram, a pessoa que recolheu, tem a obrigação também de ajudar. Não faltará. Por isso, que eu estou aqui, nessa hora, que Deus falou no meu coração. Outra coisa que Deus falou ao meu coração. Deus nunca enviou ninguém sozinho para lugar nenhum. Muitas vezes as pessoas querem caminhar só, mas o Senhor Jesus, além de não ter honra na sua própria cidade, porque as pessoas não acreditavam, né? Poucos foram os milagres que Jesus fez quando ele voltou em Nazaré, porque a maioria das pessoas eram incrédulas. E ele estava sendo, né, ali, para muitas pessoas, uma grande surpresa. O Senhor fala que, às vezes, para que a palavra seja pregada com eficácia, ele tem que tirar alguém da sua terra e levar para outra, embora que depois volte, porque ele quer operar milagres. E ele não envia sozinho os seus discípulos, nunca enviou. Ele sempre enviou a dois. Mesmo que eles não tivessem nada, que o Senhor dizia, leva uma alparca, uma sandália, um alforje, né, para tomar água, e também não precisar nem de dinheiro. Mas o Senhor lhes deu uma autoridade tão grande que quando ele chegava na casa das pessoas, que aquelas pessoas não o recebessem, a tolerância para aquela casa, para aquela cidade, seria menor do que foi para Sodoma e Gomorra, destruída pela idolatria, né? Pela falta de reverência ao nosso Deus.
Então o Senhor tem que ensinar-nos. Muitas vezes não é só lendo a palavra, é o Espírito de Deus que fala conosco. E Deus é tremendo, amados, porque Ele usa quem Ele quer para falar o que quer na hora que Ele quer e inquieta a gente para fazer a vontade dEle. Então, amados, quero dizer a você que a partir desse momento nós estamos deixando bem claro: a vontade não é minha, a vontade é de Deus. Se o Senhor determinar no teu coração que você queira ofertar, você queira dizimar, você entre em contato conosco, deixa um comentário aí embaixo desse vídeo e eu estarei pedindo o seu número para contato e vou entrar em contato com você através do meu WhatsApp para você ofertar. Porque muitas pessoas que assim me tiraram de momentos difíceis na minha vida, Deus usou pessoas para me ajudar. Essas pessoas tiveram a vida tremendamente abençoada por Deus. Estavam passando por problemas e Deus levou solução a essas pessoas depois que Ele criou uma situação na minha vida para poder precisar daquelas pessoas. E aí aquelas pessoas vêm e me ajudam e Deus vai abençoar a vida daquelas pessoas. Só que essas pessoas, certo, por orgulho, não chega para me dizer que Deus fez isso. Depois eu pergunto: tu conseguisse se mudar daquela casa? Deus melhorou a tua situação? Os clientes começaram a chegar? O movimento melhorou? E eu vejo que a vida daquelas pessoas melhoraram, mas elas não têm condições. Conseguisse comprar aquele carro? Conseguisse tirar aquele empréstimo? E aí, teu marido se reconciliou contigo? Mas elas tinham orgulho e não me falavam. Mas Deus fazia uma situação na minha vida para eu precisar daquelas pessoas para poder aquelas pessoas fazerem algo por mim para poder Ele abençoar a vida daquelas pessoas e a minha também. Já que eu não estava recolhendo dízimo, né, mas que eu dizia que eu não pregava por dinheiro, realmente não é no meu coração, mas eu tenho que seguir a ordenança do Senhor. Aí ele me botava numa situação para que alguém pudesse vir ofertar, dizimar na minha vida, para poder Deus abençoar a vida daquela pessoa e abençoar a minha. Veja que estreito. Então ele me botava no estreito. E eu não quero que isso se repita mais. Eu creio que você está me entendendo. Então, amados, para não ficar só na minha palavra, eu quero deixar aqui o versículo do livro histórico, o Evangelho, né, que você conhece, de Marcos. Vou dizer aqui a palavra que Deus tocou no meu coração, capítulo 6, verso 7, diz assim: chamou assim os 12 e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Glória a Deus. E outro versículo que me chamou a atenção é o 11, Marcos 6, 11, que diz assim: quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudam o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus deu autoridade, né? Jesus dá autoridade aos seus discípulos, aqueles que são cabeça na terra, né? Porque acima de tudo é Deus que nos dá os dons. Ele tem nos dado autoridade e é uma autoridade tão grande que ele diz que as cidades que nos receberem, que é da mesma forma, elas podem sofrer uma advertência muito grande. Muitas vezes você não sabe por que é que as cidades, certas cidades estão sendo abaladas. Às vezes você pensa que é por um motivo e no plano espiritual Deus está vendo de outra forma. Talvez aquela cidade ali não aceitou os servos do Senhor, certo? E ali aquele povo talvez fez até chacota, até
como é que se diz, zombou do Senhor. Vocês não sabem, talvez aquela cidade ali tenha pessoas que não tiveram temor nenhum de Deus, entendeu? Pessoas que são altamente idólatras, que não reconhecem a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos chegavam, né, nas casas e o Senhor dizia: se não receberem, vocês sacudam até o pó que estiver debaixo dos vossos pés, porque aquele povo não será digno. Então, se a minha cidade, a tua cidade que você quer ministro, não recebeu você, pode ter certeza, há punição de Deus sobre este povo, porque Deus sabe a quem ele deu por cauda e a quem ele deu por cabeça, e muitos não reconhecem. Agora, o fato é que o Senhor sempre enviou os seus discípulos a dois, de dois em dois. Então, não é bom que estejamos só. É isso que Deus diz. Deus prepara a viagem para que pessoas sejam honradas. Deus prepara a volta com exaltação à terra. Mas uma coisa é certa, não é sozinho. Deus sempre tem, né, o objetivo de mandar dois, porque o Senhor quer que haja testemunha e que um apoie o outro nas caminhadas. E isso Deus dando autoridade para expulsar os demônios, né, os espíritos imundos e fazer milagres e prodígios, muitas vezes não na nossa terra, porque há muita incredulidade quando as pessoas nos conhecem. Assim era na vida de Jesus e assim pode ser na minha ou na tua. Essa é a palavra que Deus mandou ministrar hoje à noite. Que Deus seja louvado para a tua vida. Eu não sei nem o título que eu vou botar nessa mensagem aqui. Foi Deus que me inquietou para que eu pudesse entrar. E toda a honra, toda a glória seja dada ao nome dele. Eu falo daquilo que Deus deu no meu coração e que eu creio que ele vai falar o teu coração, né? Com a meu pouco vocabulário, que eu não sou uma mulher de muito estudo, mas eu procurei me instruir naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para mim. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela sabedoria que o Espírito Santo tem me dado, o Espírito da verdade. Toda a honra, toda a glória seja para o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado seja. Fiquem na paz. Um abraço, Etelânia Lima, e até o próximo vídeo. Inscreva-se, ative o sininho de todas as notificações, compartilhe e curta o meu canal no YouTube.